Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Aula do Tarek. Hoje a gente vai falar sobre Primeira Guerra Mundial. A gente vai analisar um episódio que foi conhecido como a Trégua de Natal, que vai acabar misturando aqui um pouquinho de futebol, um pouquinho de música, um pouquinho de cinema, tudo aquilo que a gente costuma fazer no canal, articulando com um contexto histórico muito importante. Vamos pro vídeo? O vídeo de hoje marca uma sequência de vídeos que eu estou preparando aqui para o canal para analisar esse evento histórico tão importante que foi a Primeira Guerra Mundial, que se estendeu do ano de 1914 ao 1918 nos enfrentamentos militares, culminando em 1919 com a assinatura do Tratado de Versalhes. E para a gente poder seguir aqui a perspectiva do canal, de dialogar diferentes abordagens e recursos da história do audiovisual, da história dos esportes, eu separei para falar um pouquinho sobre o episódio conhecido como a Trégua de Natal de 1914. Na manhã de Natal, do dia 25 de dezembro de 1914, os soldados, tanto da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança, que estavam nas trincheiras, na cercania da Bélgica, decidem interromper o enfrentamento num armistício informal para confraternizarem, para passarem aquele dia sem que houvesse ataques de um lado em relação ao outro. Aliás, eles até tiram um tempo para jogar uma partida de futebol, o que é bem curioso, né? A gente pensar quem foi o soldado que imaginou que seria uma boa ideia levar uma bola de futebol quando preparou a sua mala para ir para a guerra. Fica pensando sobre isso quando você estuda os eventos históricos? Ah não, deixa eu arrumar aqui a minha bolsa, vou botar aqui com certeza o meu uniforme, vou botar o meu coturno. Putz, eu já ia esquecendo a bola de futebol para eu ir para o meu enfrentamento contra os inimigos. Mas surgiu uma bola de futebol e eles jogaram uma partida. E esse episódio ele vai ser retratado no videoclipe do Paul McCartney, de uma música muito importante, a música Pipes of Peace, que vai tentar, através dessa situação, ilustrar os traumas que uma guerra pode mobilizar. E também serve esse videoclipe, que eu vou deixar aqui o link, inclusive, para que vocês possam assistir. Então, depois assistam esse clipe, é realmente bem interessante. Vai ajudar a gente a tentar pensar os lados da guerra envolvidos e quem são as pessoas que estão morrendo numa grande guerra. Afinal de contas, essas pessoas têm as suas famílias, têm as suas histórias, o que faz com que elas estejam ali empenhadas militarmente num enfrentamento contra as tropas inimigas. O clipe traz essa dimensão humana bem interessante para além dos números, para além das vitórias, das conquistas, das derrotas territoriais e estratégicas. Então, assistam o clipe, ele vai justamente contextualizar esse momento conhecido como a Trégua de Natal. E aí, falando rapidamente sobre o episódio e também sobre que circunstâncias estavam em desenrolar na Guerra Mundial quando isso acontece. Bom, como eu disse, a guerra é dividida em etapas, né? Ela vai de 1914 a 1918 e a gente comumente divide em três grandes momentos: a guerra de movimento, a guerra de trincheiras e a entrada dos Estados Unidos e definição do confronto entre os anos de 1917 e 18. E o momento em que acontece a Trégua de Natal, ou seja, no dia 25 de dezembro de 1914, era ali um momento de adaptação das tropas a essa segunda etapa, a Guerra de Trincheiras. A Guerra de Movimento ela acontece do mês de agosto até os idos do mês de outubro, iniciozinho de novembro, em que as tropas alemãs iniciam uma série de ataques, de invasões, seguindo um plano pensado por um oficial do exército alemão lá no início dos anos 1900, chamado Schlieffen, o general Schlieffen, que é o plano Schlieffen. E esse plano destinava a preparar uma incursão militar alemã, dividindo em dois frontes, o ataque ao fronte ocidental e o ataque ao fronte oriental, em que a maior carga militar alemã seria no fronte ocidental, invadindo a França, e a menor carga seria no fronte oriental, para proteger as suas fronteiras de uma possível aliança entre o Império Francês e o Império Russo. Naquela época, quando Schlieffen imaginou esse tipo de abordagem, ele também pensava que os ingleses poderiam vir ao auxílio de franceses e russos, que foi o que aconteceu de fato na Primeira Guerra. Então estava tudo mais ou menos calculado. O que não se conseguia imaginar é que a resistência francesa, em articulação com o apoio inglês, o apoio belga e a mudança de lado na Primeira Guerra Mundial da Itália, saindo do lado de aliado aos alemães e indo ao lado para
apoiar os franceses, os ingleses, os belgas e os russos, faria com que os alemães não conseguissem o ímpeto de invasões, concretizando o domínio sobre a França e podendo aí levar os seus recursos e equipamentos militares para o Oriente para investir num ataque à Rússia. Então, a guerra de movimento ela se baseia nesse momento, no momento em que os alemães estão dividindo as suas forças, atacando o fronte ocidental e o fronte oriental simultaneamente, invadem a Bélgica, chegam até a França e na Batalha do Marne as coisas passam a se ressignificar. As forças francesas recebem o apoio das tropas britânicas, que até aquele momento eram neutras na guerra, e conseguem vitórias contra os alemães, fazendo com que a investida alemã parasse, fosse interrompida e fossem escavadas as trincheiras. A Guerra de Trincheiras, que é o maior período da guerra, o período de maior duração, é o período de maior desgaste e maior recursos sendo mobilizados também, maiores recursos sendo mobilizados também, e é justamente o momento em que o episódio da Trégua de Natal acontece. Era no início da articulação das trincheiras. Os historiadores tendem a tentar perceber os impactos da Guerra de Trincheiras não apenas para os recursos financeiros, para os investimentos europeus. A Europa sai arruinada da Primeira Guerra, precisando inclusive de apoio do capital estadunidense para se recuperar economicamente, mas também tentando interpretar os impactos emocionais, psicológicos, de você ficar durante semanas, às vezes meses, sem nenhum tipo de atividade no campo de batalha, todos os soldados escondidos nas trincheiras, vivendo em condições insalubres, muitos deles acabavam morrendo por doenças que acabavam desenvolvendo por causa dessas condições insalubres das trincheiras, uma péssima alimentação e aquela percepção de que a qualquer momento um bombardeio, seja da força aérea, seja dos dirigíveis alemães, os zeppelins conhecidos, ou até mesmo armas químicas enviadas ao fronte de batalha, poderia ceifar a sua vida. Então os impactos emocionais, os impactos psicológicos, o desgaste da Guerra de Trincheiras é de fato marcante, é um elemento que sempre consideramos importante aí para estudarmos a história da psicologia ocidental durante o século XX. Aliás, todas as interpretações psicológicas e o avanço da análise psicológica em relação a um estudo, a uma ciência, acontecem muito como uma resposta às demandas daqueles soldados que voltaram da guerra vivos, porém completamente quebrados, completamente destruídos em sentido emocional e psicológico. E no clipe, o Paul McCartney ele tem a sensibilidade de mostrar a história dos soldados que estavam ali empenhados na Trégua de Natal, sendo ele o representante das duas forças. Então ele mudava só o uniforme e ele se comunicava com ele mesmo, tentando fazer essa brincadeira de que não interessa se o camarada era um alemão ou se ele era um francês, ele enfrentava as mesmas dificuldades dentro da trincheira, ele tinha também ali a saudade da sua família e eles se reconhecem, eles se descobrem nesse momento em que confraternizam, em que celebram ali uma breve brecha na guerra, uma paz momentânea e que também podem se divertir fazendo um jogo de bola. Então, esse episódio serve para introduzir toda a nossa futura aula sobre a Primeira Guerra. Eu pretendo aqui gravar vídeos sobre os antecedentes da guerra, sobre as etapas de uma maneira mais organizada, mais coordenada e também sobre o desfecho desse grande evento mundial que marcou a história da humanidade, marcou a história do século XX, que foi a primeira grande experiência de guerra total que nós temos registrada na nossa história. Se você quer saber mais sobre a Primeira Guerra, não esqueça de curtir esse vídeo, de fazer o seu comentário, diz aí se você conhecia a Trégua de Natal, se você conhecia esse clipe do Paul McCartney, que eu sugiro que vocês assistam, se você conhecia essa música e se você está animado aí, como eu estou animado, para gravarmos essa série aqui sobre a Primeira Guerra Mundial no canal. Beleza? Conto com vocês, conto com o apoio de vocês para o crescimento contínuo aqui do nosso canal Aula do Tarek. Um beijo grande, até a próxima aula. Tchau, tchau.